Olá, líderes, tudo bem? Bem-vindos a mais um Minuto da Liderança. Hoje eu estava estudando um livro novo do Augusto Cury, esse livro aqui, ó, O Maior Líder da História. Eu estava estudando ele para propor um treinamento sobre educação, né, para os professores ali, para a gente repensar na nossa forma de educação. Enquanto eu estava bolando o treinamento para os professores, eu pensei assim, gente, como que tem a ver o papel do líder professor em sala de aula com o líder dentro de um setor de uma empresa, né? Porque os dois têm aquele papel do aprendizado, ou seja, do ensino, né? Que o professor como líder de sala de aula e o líder ali no seu dia a dia de trabalho. E hoje vem se questionando muito, e um dos questionamentos que Augusto Cury faz nesse livro aqui que eu acabei de mostrar para vocês, é que esta nova geração, né, não tô falando de nova geração não somente de idade, eu estou falando das gerações que nós também podemos nos incluir, independente da idade, que somos agora pessoas que temos informações muito fáceis na nossa mão, diante de um Google, por exemplo, e que aquele fato de ensinar apenas de maneira informativa não está mais sendo atrativo para os alunos. E a gente vem fazendo esses questionamentos e olha para vocês verem como que liderar pessoas também está sendo muito próximo disso que a gente vem questionando. Por quê? Hoje, os nossos liderados, que têm muitas informações, eles não engolem qualquer coisa. Não é mais aquele tipo de liderado que você manda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Essa frase, ela está começando a cair um pouquinho aí, porque as pessoas hoje estão mais questionadoras, eles querem mais, né? Eles querem essa participação. E aí, aqui no livro, Augusto Cury, ele vem falar que a vida inteira nós tivemos tanto o estilo de educação em sala de aula, quanto o estilo de liderança nosso, uma liderança com pensamento dialético, né? Que é isso? É isso, é para a gente contribuir um pouquinho com o nosso intelectual aí na parte educacional. Esse pensamento dialético é aquele pensamento mais pronto, sabe? No qual o aluno, ele vem, porque é importante para você saber escrever, para você ler, mas ele é muito informativo. Agora pensa isso na liderança. Você vai fazer isso, isso e isso, e é porque sempre foi feito assim. Então, esse pensamento dialético, ele é sem questionamentos, né? E aí, o Augusto Cury propõe o pensamento antidialético, que é um pensamento de reflexões, no qual o professor em sala de aula, além dele, ele não vai ser aquele que vai julgar o conhecimento pronto, ele vai fazer o aluno pensar. Agora, vamos julgar isso para a nossa liderança? A liderança antidialética é aquela que vai promover reflexões dentro de um setor. Então, na hora que você vai construir um processo de trabalho, não é porque é assim, porque sempre foi assim e pronto, acabou, você vai ter que engolir desse jeito. Não, é oportunizar aquele liderado de pensar sobre aquilo que ele está fazendo, né? A nossa líder fala muito assim, vamos usar o penso. O que quer dizer usar o penso? Pensar naquilo que você está fazendo e ter a oportunidade, dar oportunidade ao seu liderado dele questionar aquele processo, questionar para melhorias, ou até para ele entender o porquê que ele está fazendo, que muitas vezes ele não cumpre um processo de trabalho por não entender por quê, ou porque ele não acredita, e ele vai trabalhando de formas negativas, não, ele vai trabalhando de uma forma ruim, né, num processo com pouca qualidade, às vezes até porque ele nem acredita, ele pensa diferente e tem propostas diferentes. Então, na hora que você tem uma liderança antidialética, sem ser aquela liderança de julgar, de pronto, acabou, você oportuniza esse pensamento dentro ali do seu setor de trabalho. Então, para a gente ficar um pouquinho mais prático, né, sair um pouquinho, né, dessas questões que eu ampliei aqui para vocês, eu separei aqui 5 ferramentas no qual a gente pode renovar o nosso estilo de liderança. Essas 5 ferramentas o Augusto Cury propõe em sala de aula, mas eu adaptei elas para a nossa liderança no setor no dia a dia. Primeira coisa
é você instigar aos seus colaboradores a dar opiniões, não ter colaboradores passivos. Pensem, nós temos que mudar a nossa postura de liderança. O colaborador agora é igual o aluno em sala de aula, ele não quer ser aquele aluno sentadinho na fila um atrás do outro, recebendo informações, não. O liderado, ele quer ser aquele que opina, que vai dar aquelas sugestões, que vai ler ali naquele ambiente de trabalho o que está funcionando, o que não está. Você vai escutá-lo, aquele funcionário que fica na ponta recebendo reclamações dos clientes ou do paciente. O que é que o pessoal está reclamando? Onde que nós precisamos mudar aqui? Então, a primeira ferramenta, né? Instigar aos colaboradores a dar opiniões, saírem daquela posição passiva. A segunda dica, segunda ferramenta, é vocês elogiarem frequentemente os colaboradores de vocês diante de algum comportamento saudável dele, né? Por quê? Porque quando você elogia, você gera empatia, né? Você gera prazer, né, no trabalho. Tem nada mais gostoso do que você receber um elogio do seu líder. Mas líder, você tem que elogiar, né? E o elogio, ele cria ponte entre o liderado e o líder. Você vai criar uma ponte saudável ali de relacionamento positivo. Então, instigar as opiniões, elogiar, né, o seu colaborador frequentemente. Agora, um terceiro item, né, a terceira ferramenta que eu acho ela importantíssima, comenta para o colaborador de você a sua história. Conta as dificuldades que vocês já passaram, os problemas que vocês superaram, toda a sua história profissional, por que você chegou ali, porque nenhum líder chega na liderança à toa, né? Então, o fato de você contar mesmo as dificuldades, os perrengues, os apertos que você passou, né? Aqueles medos que você teve, enfrentar determinadas situações, ou quando você foi promovido para ser líder. Na hora que você conta isso, né? Você fala também das suas dificuldades, das suas fragilidades, o colaborador passa a te admirar. Tipo assim, gente como a gente, sabe? Aproxima também, é um outro tipo de ponte que se cria. E tem uma frase que o Augusto Cury fala que é o seguinte: primeiro existe a admiração, depois que ele vai obedecer ao seu comando. Então, primeiro a admiração ao líder. Na hora que ele te admira, automaticamente ele vai obedecer ali aquelas regras, né? Aquelas situações todas do dia a dia ali, porque ele vai te admirar. E uma quarta ferramenta seria: encoraja esses liderados seu a dar sugestões para promover melhorias no setor. Escuta eles, mas não é só escutar, encoraja, deixa eles falarem. Às vezes eles ficam com várias ideias, mas se o líder não der abertura para esse colaborador, para eles darem as sugestões de melhorias, eles não vão dar. Meu líder não me escuta, ele é o dono do saber, ele é o dono da verdade, eu sei nem para que eu estou aqui, ele vai ficando desmotivado, né? Então, a quarta ferramenta seria essa: encoraja o seu colaborador a falar, a dar sugestões e saiba receber essas sugestões dele. E a última ferramenta para a gente renovar o nosso estilo de liderança é a gente criar um ambiente de trabalho agradável. Um ambiente gostoso, onde a gente tem espaço para rir, para poder contar caso, para falar das manotas que a gente já deu, né? Cria-se aquele ambiente gostoso, não um ambiente pesado, porque ali você vai diminuir a ansiedade do seu colaborador. Quando você está num local de trabalho gostoso, né, aquele ambiente agradável, de respeito, de alegria, né, no qual todos recebem um ao outro, tanto os colegas de trabalho como o cliente, com alegria, é um ambiente no qual não vai ter aquela ansiedade. É interessante que você tem menos atestados médicos, né, no ambiente agradável, você tem menos falta e as pessoas trabalham com prazer ali.
Então, diante dessas 5 ferramentas, você consegue renovar o seu estilo de liderança e ter mais sucesso aí no seu dia a dia de trabalho. Que essa relação, né, entre a sala de aula, o professor, seja produtiva aí para você ser um líder de verdade, um líder renovado nessa nova necessidade que as nossas equipes estão buscando aí, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.